Boa noite. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o transtorno dissociativo de identidade, tá? Porque o transtorno dissociativo, na verdade, ele é uma condição mental do qual a pessoa, quando a experiencia, elas não sabem diferenciar, né, as relações que as mesmas têm com pensamentos e identidade, consciência e memória. E por isso, as mesmas pessoas, elas têm um certo lapso de memória quando divaga, na verdade, entre uma personalidade e a outra, uma sensação de estar fora do corpo, uma percepção totalmente distorcida da realidade. O que denota, na verdade, esse transtorno dissociativo? Ele não está somente vinculado a uma pessoa que tem várias personalidades, entre uma, duas, 5, 8 ou 10. Há até casos, né, dentro da psicanálise, que a pessoa pode ter até 22 ou 24 personalidades, no caso de Billy Milgram. Mas um dos transtornos, por exemplo, muitas vezes eles não acontecem de ordem, né, vamos dizer assim, de ordem hormonal ou química, mas sim de um forte estado emocional, né? A pessoa teve uma crise muito forte quando criança, entendeu? E a pessoa, ela consegue desenvolver traços do qual que ela nunca vai entrar em consonância com a sua identidade original. O interessante é que dentro do transtorno dissociativo é muito difícil a pessoa ter a sua personalidade dominante, porque ela sempre, na verdade, interage entre umas com as outras. Mas hoje eu gostaria de falar de outros casos também que acontecem, por exemplo, com transtorno dissociativo de identidade. Algumas pessoas podem entrar em transe, né? Outras, em alguns casos, dito de possessão, do qual, né, as pessoas acreditam que seja possessão demoníaca. Alguns outros também em casos de amnésia, que é um período constante, e também estático, que a pessoa fica parada, né? Um estado contemplativo, né, e estático muito grande. O exemplo disso que nós vemos, né, alguns santos católicos, tá? Não estou fazendo uma crítica, mas sim apenas verificando pela história, né, dessas pessoas que tinham determinadas experiências místicas, que tinha esse estado que seria totalmente estático, tá? E até casos, por exemplo, de convulsões muito fortes, que as pessoas, por exemplo, estariam tendo uma espécie de luta espiritual. A primeira é Santa Teresa d'Ávila. Ela escreveu um livro muito bom, Castelo da Alma. Ela é da época mais ou menos de Martinho Lutero. Ela tinha grandes períodos quando rezava, né? Dizem alguns de seus contemporâneos que ela entrava em um estado também de levitação, mas isso não vem ao caso, né? Interessante que quando ela entrava em contato com o divino, ela tinha essa sensação de estar parada durante muito tempo, contemplando algo, ou seja, ela estava em um estado, na verdade, de fora da consciência. Um outro também místico católico que vemos é o São João da Cruz, né, também, que ele também teve grandes experiências místicas dentro, né, da doutrina católica. Também temos na região da Irlanda, que era Faustina Kowalska, né, e Santa Catarina de Siena. Então essas pessoas, elas tinham, na verdade, uma espécie de transe muito forte, que elas fugiam, vamos dizer assim, da consciência, né? E depois que essas pessoas, muitas vezes, quando voltavam ao normal, escreviam em seus diários, em seus cadernos, as suas experiências. O interessante é que esse tipo de transtorno sempre ocorreu, mas as primeiras pessoas a documentarem, né, na verdade, essa espécie de transtorno foi Binet, né, Janet Brauer, Joseph Brauer, que é outros psicanalistas, Freud,
Mason e Price, né? Ou seja, eles verificavam que o transtorno dissociativo seria uma espécie de existência parasitária entre o consciente e o inconsciente, que seria um aspecto totalmente primário, na verdade. E ambos desses estudiosos do comportamento, eles verificavam, por exemplo, que as pessoas, quando entravam nessa esfera de histeria, a pessoa seria totalmente separado, desassociado, vamos dizer, da sua consciência predominante, né? Ou então as pessoas tinham esses transtornos que eram totalmente psicogênicos, tá? Ou seja, coisas que aconteciam com frequência dentro do transtorno dissociativo, né, que é o transtorno dissociativo de identidade. Então, as pessoas que tinham, na verdade, esses transtornos, elas têm uma característica muito peculiar em sua infância. São pessoas que tiveram fortes vínculos, na verdade, com a família, que foram ou eram, né, na verdade, rompidos, muitas vezes separados de seus pais, ou os pais, quando eram extremamente pobres, vendiam as crianças, ou então colocavam elas, vamos dizer assim, no período da Idade Média, em claustros, né? Então, a psicanálise, ela visa estudar esses fenômenos não como místicos, tá? Mas sim como uma patologia, na verdade, dentro do campo emocional. Então, porque a pessoa tem esse estado para sempre não entrar em contato com o próprio transe, não com o próprio trauma que teve na infância. Então, por isso que essas pessoas têm esses estados que divagam de uma consciência para outra, assumindo diversas personalidades. Ou então, no caso que eu informei para vocês, dos quais que eles entram em transe, em possessão ou amnésia, ou um estado totalmente estático. Se vocês gostaram dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações para que recebam mais vídeos, né, acerca do tema, e divulguem o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até a próxima.